E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 28/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão, Stuttgart contra Bayern. O Stuttgart é o sétimo e o Bayern o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Stuttgart venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-1 e 4-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bundesliga 2, Düsseldorf contra Furt. O Düsseldorf é o quinto e o Furt o 11º. Nos últimos 5 jogos o Düsseldorf venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Ambas marcam sim nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Furt venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Düsseldorf. Palpite, casa vence, empate anula. Schalke contra Münster. O Schalke é o 13º e o Münster o 15º. Nos últimos 5 jogos o Schalke venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos o Münster venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Schalke. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Campeonato francês, Mônaco e Reims. O Mônaco é o quinto e o Reims o 15º. Nos últimos 5 jogos o Mônaco venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos o Reims empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. A última partida entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Campeonato inglês, segunda divisão, Sheffield contra Sunderland. O Sheffield é o 13º e o Sunderland o 4º. Nos últimos 5 jogos o Sheffield venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Sunderland venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado, 2-0 e 4-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa da Inglaterra, Aston Villa contra Cardiff. Nos últimos 5 jogos o Aston Villa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o Cardiff venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10.
menos de 4 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, casa vence. Campeonato italiano, Fiorentina e Lecce. A Fiorentina é a 6ª e o Lecce o 16º. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Lecce venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado, 3-2 e 6-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês 2ª divisão, Cambuur contra Venlo. O Cambuur é o 5º e o Venlo o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Cambuur venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Venlo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado. 2 vitórias de 1-0 do Cambuur. Palpite, casa vence. Dordrecht contra Emmen. O Dordrecht é o 2º e o Emmen o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Dordrecht venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Emmen venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 1-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Volendam contra Helmond. O Volendam é o 1º e o Helmond o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Volendam venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Mais de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Helmond venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Volendam, 4-1 e 3-2. Palpite, casa vence. Young PSV contra Grafischep. O PSV é o 18º e o Grafischep o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Young PSV perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Grafischep venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Grafischep, 4-2 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 2 gols e meio. Copa do Paraguai, Libertad contra Luquenho. Nos últimos 5 jogos, o Libertad venceu todos, marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 5 vezes ano passado, com 3 vitórias do Libertad e 2 empates, 2-1, 3-0, 1-1, 0-0 e 2-0. Palpite, casa vence. Liga Saudita, Al Hilal contra Al Ahly. O Al Hilal é o 2º e o Al Ahly o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Al Hilal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Al Ahly venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Al Ahly e 1 empate, 2-1, 1-1 e 2-1.
Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Al-Orouban contra Al-Nars. O Al-Orouban é o 13º e o Al-Nars o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Al-Orouban venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nars venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Al-Nars. Palpite, fora vence. Campeonato Argentino, Boca Juniors e Rosário. O Boca é o quarto do seu grupo e o Rosário o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Boca venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Rosário venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 4 jogos como visitante, venceu 2 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Boca. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.